Amém. Irmãos, é um prazer estar com todos vocês desse Shabat. A pastora aqui, ela falava e eu lembrei de uma experiência que eu passei aqui em Vitória. Ontem, quando eu dormia pela parte da tarde, dificilmente eu durmo pela parte da tarde. A irmã ontem me fez uma pergunta, mas pastor, o senhor está bem magrinho? Aliás, está magrinho? Esse magrinho aqui não é de preocupação com a estética, não, né? É magrinho mesmo de muito trabalho, muita luta, muita luta, muitas aflições. Mas ontem à tarde, quando eu dormia, né? É uma oportunidade que a gente tem de descansar um pouquinho quando a gente sai do âmbito ali na área onde o Senhor nos botou. Eu percebo isso também com a pastora Sandra quando ela vai para o Rio, né? Não que ela vá descansa, mas tira ali uma lacunazinha de repouso. Isso acontece aqui também. Quando eu vou para o Pará, em Belém, eu volto um pouco mais gordinho, porque ali eu tenho ali de fato uma oportunidade de dormir um pouquinho de tardezinha e tal, mas nós não deixamos de fazer as visitas. E não deixamos de fazer o sacrifício pela manhã. Então, ontem, eu vou ser breve, que a hora também passa rápido, né? Eu estava ontem na casa do nosso irmão Adilson e dormia pela parte da tarde e acordei com uma voz assim, zele pela cidade. Aí, então, eu acordei com esse pensamento, com esse toque do Eterno, e zele pela sua cidade. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 29, que antes de nós entrarmos na passagem de Vaishilar, que é o tema de hoje, né, a 8ª porção, eu queria deixar essa experiência que eu passei, e essa experiência também nós temos passado lá no Rio, a dificuldade, as lutas, as batalhas que nós temos sofrido para estabelecer e restabelecer o reino. O reino não se trata de interesses próprios, né? O homem não visa os seus interesses, mas sim daquele que o Senhor determina, aquilo que o Senhor estabelece. O reino está ligado ao imperialismo. Eu costumo falar isso, a igreja é ligada à política e ao comércio. Quem guia a igreja, quem guia o povo de Adonai é o próprio Adonai. É o Ruach HaKodesh, é o Espírito do Santo que guia o seu povo. Então, a conversão ela é muito importante, eu costumo também falar isso sempre, de conversão na Bíblia não é simplesmente mudança de religião, mas sim é retorno para as Escrituras. Ou seja, entender, compreender, discernir aquilo que o Eterno tem para conosco, para com a congregação. É muito diferente você servir o império, servir uma igreja pautada na política, no comércio, com seus interesses próprios. Veja, Moisés chegou diante de Adonai e disse, Senhor, nunca servi esse povo com meus interesses ou com as minhas ambições próprias. Nunca. Samuel falou a mesma coisa quando estava para poder passar o comando para Saul, que o povo havia tomado ali uma decisão errônea, né? E na época de Moisés é a mesma coisa quando Corá se levanta e diz, toda a Assembleia não é santa, Moisés, né? E aí Moisés vai diante de Adonai, irado, entre aspas, e vai dizer, nunca servi esse povo com as minhas ambições próprias, mas sim, de acordo com a tua vantagem. Então, aqui no livro do profeta Jeremias 29, antes de nós lermos, servir o Senhor, não com vontade própria, é muito doloroso. Você sofre muito, você chora muito, porém o Espírito está sempre com você. O Eterno está sempre te guiando, te fortalecendo, te alegrando, te empolgando e te dando visão espiritual, visão ampla, coisas que o mundo não conhece. Coisas que uma igreja, uma congregação pautada nos seus interesses próprios, ela não consegue ver. Por isso que eu creio que ontem à tarde, num sono tão gostoso, o Eterno me desperta com essa palavra. Zele pela cidade. Eu vou para o Rio, eu vou para casa também já com uma inspiração, que algum tempo atrás eu tive aqui, disse que não ia estabelecer nenhum ato profético, como vocês aqui fazem, eu acho isso lindo, mas nunca senti esse impulso e hoje já começo a sentir, porque lá na Vila Kennedy o Senhor nos deu uma palavra pela madrugada, dizendo que fará da Vila Kennedy um vale de brahot, um vale de bênção.
E a Vila Kennedy está toda cercada de obstáculos, pastora. De novo. As ruas estão fechadas e um problema seríssimo, mas nós não cessamos com as intercessões. Né? E o povo não tem deixado de subir para adorar o único Deus. Isso não impede a gente de adorar o grande Deus. Adonai é o nosso Elohim. Amém? Quem crê, diga amém. Mas preste atenção, antes de nós entrarmos aqui. Não, essa referência aqui já faz parte da porção, a gente vai ler. Né? Porque nós vamos ver nas Escrituras que Abraão, o Senhor levanta a Abraão, e depois Abraão tem toda uma preocupação de mandar Eliezer, né, lá em Padarã, para buscar lá uma moça para o seu filho Isaque. É mesmo? Com as mesmas características, embora uma mulher, uma moça pagã, né, mas tinha a semente de Sem, que era um homem justo. Então, Eliezer vai ter encontro com essa moça e vai encontrar nela as características do seu senhor Abraão. Mais tarde, Isaque também vai enviar, agora Isaque envia Jacó para poder buscar Raquel, com as mesmas características. Então nós vamos ver a preocupação do Eterno com a semente de Abraão, com a sua descendência. Então, ser filho de Abraão é uma coisa, tem gente que fala assim, eu sou filho de Abraão, né? Eu sou filho de Abraão. Mas esquece que tem os filhos de Abraão, da descendência de Isaque, que nasceu de Sara, que Sara era uma semita e tinha semente de Sem. Esquece também que Abraão teve filhos também com Quetura e com Agar, que era uma egípcia e que vai dar luz a Ismael. E mais tarde, Abraão vai casar, após a morte de Sara, com Quetura, e vai dar 6 filhos, vai fazer questão que esses filhos vivam longe de Isaque, preservando a semente ali. Mas um detalhe, eu tenho que ter cuidado de quem eu sou filho e qual é a origem do meu ensino. Entende? Quando digo sou filho de Abraão, Gálatas capítulo 3, 17, porque isso faz com que hoje o povo fique bem acomodado. Eu sou filho de Abraão, as promessas estão sobre a minha cabeça. Mas além das promessas, a herança do Salmo 127, verso 3, diz, os filhos são herança minhas, não está só pautado na herança física, como aqui já foi ensinado, que todos nós temos o direito das terras, que nossos pais nos concedem. Mas a herança que agora Jacob vai se preocupar também, essa herança não é só uma herança física, material. A igreja moderna é pautada na teologia da prosperidade. E nós temos que fugir disso. A herança aqui está no sentido da herança moral, os princípios morais que a Torá ensina, o princípio de santidade, ser separado. Essa herança que nós vamos deixar para os nossos filhos, essa é a maior herança. Não é herança melhor do que o conhecimento do único Deus. Por isso, essa preocupação da restauração, não para estabelecer uma igreja. Ultimamente, o Eterno lá no Rio tem nos exortado muito. Vocês não estão servindo uma igreja, uma doutrina de igreja, mas é o reino. Vocês lembram ali de Mateus 12, 53, quando Yeshua diz assim, olha, um tal menino nascido, um tal menino, ou discípulo, né, do reino, não discípulo da igreja Bolinha de Sabão, igreja Pássaro Azul, desculpa usar esse termo, não é nem nome de igreja que a Bíblia ela cita. Ela cita a importância do discípulo do reino. O discípulo do reino, lá no livro de Mateus 12, 53, dos 50 até os 53, você vai encontrar isso. Você vai perceber que os discípulos do reino, eles não visam uma doutrina de uma igreja. Não estão estabelecidos, né, pautados, alicerçados numa doutrina de uma igreja. Porque hoje em dia as pessoas sabem o dia do aniversário do pastor, o dia da mamãe, o dia do papai, mas não conhece o Deus que o formou. Tudo isso é doutrina de igreja. Lógico que aqui a gente podia falar de muitas coisas que as igrejas defendem, como ali Isaías 56, verso 11, quando o Eterno exorta, cada qual segue o seu caminho. Ou seja, cada qual segue a sua doutrina. Então, veja bem, o discípulo do reino, ele é diferente do discípulo do império.
totalmente diferente. Ele se consagra, ele ora, ele jejua, ele busca, se preocupa com o outro, como em Romanos 12:5, que diz que nós somos membros um dos outros, como Isaías 41, verso 6, e eles trabalharão e um dirão um para o outro, esforça-te. Quem crê, diga amém. Então, eu vou tomar aqui uma liberdade, pastor. Diga para o teu irmão, esforça-te. Por que isso? Abraão se esforçou. Isaac se esforçou. E Jacó se esforçou. José a gente não vai nem falar, porque pagou um altíssimo preço, que vai se tornar agora o primogênito das 12 tribos, né? Entre aspas. Mas vamos ler aqui Jeremias 29. Por que o Senhor nos deu esse sonho? E acordamos com esse sentimento assim, olha, presta atenção aqui, isso é muito importante. Zele pela cidade. É por isso que eu sempre quando eu venho aqui, eu creio, irmãos, em nome de Yeshua, que nós somos impulsionados pelo Espírito. Olha, eu já queria ter vindo antes, só que é tanta coisa que eu não posso ir para lá sem. Mas aí eu entendo agora você vai. Aí eu vim de carro, né? 10 horas, adoro dirigir muito, né? Nós estamos para marcar. Eu convidei a pastora Sandra para uma viagem para Belém do Pará de 3 dias e meio. De 3 dias e meio. Ela não quis. A estrada é longa. Mas ó, é bom que você vai contemplando as coisas boas e você, em cada cidade, você vai orando. E vai ungindo também. É muito bom. E como a gente vai perceber que a cidade está entregue mesmo, de fato, à idolatria. Cada cidadezinha. Pronto, minha irmã? Amém. Amém. Jeremias 29, versículo 11. Isso está em consonância. Jeremias 29, lógico que toda palavra nos fala muito aos nossos corações, e aqui ensina o que nós devemos fazer na cidade, edificar a casa, habitar, plantar, comer. Então, nós oramos, procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Amém. Então, pastor, a gente ora essa palavra já há muitos e muitos anos, desde que o Eterno já nos impulsionava a orar pela cidade, desde que nós estávamos de Jardim da Penha. Quando nós viemos ali para a ilha, ele nos deu essa palavra, nós oramos durante muito tempo, Jeremias 29, e a gente continua orando assim, citando. Não, quer dizer, não bastou, precisa muito mais, muito mais. Sabe por quê? Os deuses precisam sair dessa cidade. E como nós vamos enfrentar deuses se nossos deuses estão conosco diariamente e não conseguem sair de nós? Irmã Ritona, olha só, eu concordo. Veja bem, quando nós nos convertemos, preste atenção, isso o Eterno tem nos exortado por muito tempo lá também. E nós nos tornamos intercessores. Todos que são convertidos realmente se tornam intercessores. Não tem como fugir disso. Por que isso? Porque se eu moro numa rua e eu conheço a Adonai, o Eterno, eu conheço o único Deus que não dá sua glória a outro, e conheço que Ele faz prover, como o Salmo 104 diz que a terra se alegra com a sua provisão. Eu sei que se ele deixar de chover sobre o meu bairro, aquele bairro vai entrar em uma decadência, num caos. E eu tenho ele na minha alma, né? Que está através de Yeshua. Então, se eu moro nessa rua, eu sou cabeça desta rua. Se um jovem tem o Eterno, é um intercessor, porque ele deve ser um intercessor. Na sua escola não é a diretora que é a primeira daquela escola, mas é ele que é o primeiro daquela escola, porque toda aquela escola depende da sua intercessão. Se um homem que ele tem o Eterno, tem Yeshua na sua vida, e vive uma vida de consagração como Jacó,
ele está no seu trabalho. Quem é o dono, quem dirige aquele trabalho, aquela repartição, não é o dono, não é o diretor, é ele. Eu poderia contar aqui uma experiência que o tempo é curto, né? Mas eu creio que um dia a gente vai ter uma experiência do que o Eterno fez num lugar onde nós servimos, onde era tratado e conhecido como um inferno, e lá dentro nós construímos uma congregação, dentro de um quartel. Porque isso, o grupo que ele estava, era um grupo que tinha responsabilidade de intercessão. Os oficiais nos chamavam, não deixem de orar pelo quartel, porque eles não tinham parte nenhuma com o Eterno, mas eles sabiam que quem movia e quem havia transformado aquele quartel era poder da intercessão. Então, se eu moro numa rua, eu sou o número 1 daquela rua. Naquela rua não haverá roubo, não haverá som alto que possa tirar o meu sono. Isso não existe. Se isso persiste, procura ver se é um propósito do Eterno ou se eu estou deixando de orar. Por isso que aqui no livro do profeta Jeremias, nossa irmã Ritona, né, eu queria deixar aqui o versículo 7, que está assim: procure o bem-estar da cidade para a qual fiz procure o bem-estar da cidade para a qual fiz que os levassem em exílio e orem a Adonai a favor dela, pois o bem-estar de vocês está ligado ao bem-estar dela. O bem-estar. Se eu estou em casa, pastora Sandra, eu digo isso, eu prego isso, irmãos, não quero me enaltecer, muito pelo contrário, a gente sofre e paga um alto preço. Mas se eu estou em casa e se lá no meu bairro está tomado de gente drogada, som alto, confusão, tráfico, uma série de coisas, se o meu bairro está contaminado dessas coisas, a minha casa não está em paz. Ela não pode estar em paz. Não tem condição de a minha casa estar em paz e eu chegar em casa rindo para minha esposa, passar a noite, dormindo a noite toda, sem eu não me preocupar com essa cidade e com esse bairro. Não tem como. Perde todo o sentido. Por isso que eu tenho essa responsabilidade. Todos os dias. Lá também a gente sofre com essa questão, nem todos querem fazer parte do sacrifício, mas é necessário. É necessário. Então, se na minha rua, a Shalom, lá nós tínhamos uma casa lá nos fundos que a gente não conseguia dormir à noite. Então, nós entramos em intercessão, fizeram da casa um clube. A dona da casa era uma empresária de um grupo de samba. E a senhora imagine que o ensaio era de segunda a segunda, inclusive no Shabat. Então, oração, intercessão. Fechou? Nunca mais, pastora. Acabou. E nós... Então, irmãos, mas olha só, se não acabar, não tem sentido a nossa fidelidade para com o Senhor. Não tem sentido nenhum. Então eu faço parte de uma igreja só apenas. Mas nós não somos de uma igreja. Nós somos do reino. Reino é diferente. Não estou desprezando aqui, pastora, nada disso. Claro, a gente tem um lugar onde a gente se abriga. Mas não tem sentido se uma casa com samba tira a minha paz, mesmo às vezes, não está pegando alguma coisa. Não tem sentido eu vi o meu bairro pegando fogo, tomado de idolatria, e eu estou dormindo em paz. Não tem sentido. Para um homem espiritual não tem sentido. Por isso que o sacrifício é contínuo. Contínuo, sem cessar. Quando você pensa em parar, o Eterno levanta. À tarde ele fez isso. Zele pela paz da cidade. Eu creio que ele está nos dando essa passagem. Então, lá no livro de Gênesis 32, a gente vai pegar lá, Jacó, ele sai. Jacó sai agora da casa do seu pai, Isaac, e recebe uma bênção, uma brachá, né? Uma bênção. E mais tarde a gente vai ver por que o pai abençoou, como o pai abençoou. Mas aqui no capítulo 32, nós temos até meia-noite, né, pastora, para poder estudar. Fazer como Paulo disse, né, como Paulo usou aqui, o princípio de Paulo, né, até um cair. Quando um cair, você fala, pastor, cessa, que um já caiu, nós vamos orar e o Senhor vai ressuscitar em nome de Yeshua.
Quem crê, diga amém. Irmãos, mas assim, eu nunca mais esqueci um encontro que a gente teve lá em Vitória, não. Foi aqui em Vitória mesmo, o Chula, Rabino Chula. Teve aqui, nós fomos a um encontro de pastores. Fizeram uma pergunta a ele, pastor, por que hoje nós não encontramos milagres nas igrejas? Nunca mais eu esqueci disso. O Rabino Chula falou assim, o Eterno não dá carne a cachorro sem dente. Nunca mais esqueci disso. Ou seja, alguém que não exercite a fé. Mas ele disse lá, eu não sei se a senhora lembra, nós estamos juntos. Isso e não vai agir com uma igreja ligada com comércio, com empreendimentos humanos. Não vai. Sem dente não vai. Isso se aplica em nossas vidas também. Né? Nós não vamos ver milagre em nossas vidas se não houver, de fato, os dentes firmes, né? Firme e forte para morder a carne. E essa carne, se a gente discorrer as Escrituras, essa carne como uma rocha, né? Ela é a própria palavra em nossas vidas. Então, no livro de Gênesis 32, 4 diz, e Jacó enviou mensageiro à sua frente ao encontro de Esaú, seu irmão, em direção à terra de Seir, região de Edom, com essas instruções, eis o que vocês dirão a Esaú, meu senhor. Seu servo Jacó diz, tem vivido com Labão e permaneci com ele até agora, possuo gado, jumentos e rebanhos, servos e servas. Veja bem, nós temos estudado as porções, vimos que Abraão se preocupou com Isaac. Isaac quase vacilou, né? Num processo de restauração, de estabelecer o reino sobre a terra, que isso vem lá do início, lá de Adão para cá. E agora, Isaac vai abençoar Jacó, e Jacó sai da casa de seu pai e vai para a casa de Labão, né? Vai para a casa da sua parentela casar-se com uma moça chamada Raquel. Então, veja bem, agora ele está retornando. Agora, veja bem, um detalhe importante aqui, um dos pontos que eu queria deixar, que ele pede para que o mensageiro, a palavra vaishilar, é mesmo que enviou, né, isso, e vem da palavra, é a chave dessa porção, e vem da palavra shaliar, que é mensageiro, né, e quando, nas escrituras, quando nós vamos encontrar que Deus enviou Moisés, usou shalia, e outros casos especiais que Deus ali, que o Eterno enviou. Mas o que me chamou a atenção aqui, a princípio, é que ele envia um mensageiro para encontrar com Esaú. Ele precisava, né, ter esse encontro. O primeiro ponto que eu queria trazer para nossas vidas nesta manhã, que ele diz que até agora tinha vivido com Labão, e que havia conseguido gados, rebanhos, servos e servas, até mesmo filhos e filhas, mas havia conseguido toda uma estrutura. Isso não se deu de qualquer jeito, né? Se você pegar o contexto aí bíblico, você vai ver que ele pagou um altíssimo preço. Jacó vem agora sendo tratado pelo próprio Eterno. Se você ler a porção passada, você vê que passou madrugadas quando ele vai ali discutir com Labão acerca da injustiça que Labão usou para com ele, mas também ele diz que Adonai não havia o abandonado. Adonai havia estado com ele o tempo todo. Mas toda aquela estrutura, ele não adquiriu de qualquer jeito. Foi com muita luta e com muito trabalho. Mas o que vai me chamar aqui a atenção também, que ele poderia também deixar o seu irmão para lá. Veja, Jacó tinha algo muito importante que Adonai exige de todos aqueles que se submetem à sua palavra. Aqueles que recebem a visão bíblica, algo muito importante chamado amor. Amor. Ele poderia, né, pastora Sandra, se achar superior que o seu irmão. Ora, havia sido estabelecido sobre ele o que? A primogenitura. Eu sou o primeiro. Acabou. E agora ele, com todo o seu trabalho, com todas as suas lutas, com
todo um caminho estreito que ele havia passado, adquiriu gados, ovelhas, filhos, toda uma estrutura, havia se tornado um homem rico, e poderia dizer assim, bom, eu sou o primogênito, então que o meu irmão se exploda. Não foi assim que ele pensou. Amava. E Jacó tinha algo que todos os filhos de Deus, todos os filhos de Adonai, todos nascidos de novo, possuem. Amor. Amor um para com os outros. Né? Então, veja bem, até porque esse estabelecimento que está sendo feito, não só aqui em Vitória, eu estive ali vendo a luta, a batalha e me alegro ao mesmo tempo, mas nos 4 cantos da terra está sendo estabelecido o reino nos 4 cantos, e não é farsa. Isso só vai acontecer com muito amor, com muita união, com um coração voltado um para com os outros, como Paulo ensina ali no livro de Romanos 12:5, nós somos membros um dos outros. Não tem como crescer, não tem como o reino andar, não tem como a gente se desenvolver espiritualmente sem ter o amor que a palavra ensina. Um amor incondicional. Então veja, ele já estava munido já da primogenitura. Estava rico aqui. Estava voltando, porque ele havia feito uma aliança, um voto com o Eterno. Quando ele sai da casa de seu pai e vai para Betel, cidade da luz. Então você vai ver que havia feito ele um voto com o Senhor, que se ele guardasse, se o Eterno guardasse a sua vida, ele iria se retornasse, se o Eterno fizesse ele retornar para a casa de seu pai, seguro, né? Ele iria dar o dízimo, ia servi-lo com alegria. Irmãos, eu fiz um voto com o Eterno, e eu não oriento, não ensino ninguém a fazer voto. A Torá é clara, não faça voto. Né? Mas todos que aceitam Yeshua, eu não incentivo. Eu fiz, não incentivo. E tem que cumprir. Então, presta atenção que todos nascidos, e todos que, na verdade, todos que aceitam Yeshua passam a ter uma aliança, como Efésios 2 nos ensina. Paulo diz, vocês estrangeiros, eram estranhos às alianças, vocês não tinham nenhum conhecimento da Torá. Yeshua veio, quebrou o muro que nos separava, e agora nos fez só um povo. Né? Agora vocês fazem parte da comunidade, eu não quero usar aqui nome de igreja, né? Comunidade, luz da igreja X e igreja Y, não é isso que Paulo diz. Vocês fazem parte da comunidade israelita e algumas versões judaica. Então, presta atenção aqui. O que me chama a atenção aqui é que Jacó tinha uma fé definida. Tinha confiança. Presta atenção, ele sai e volta, ele sai com Abraão sobre a vida dele, uma bênção sobre a vida dele que Isaac vai empreitar. E uma das bênçãos e que você seja próspero, né? Que você seja fecundo, e que as nações se prostrem diante de você. Nós vamos ver isso um pouquinho mais tarde. Mas presta atenção, o que me chama a atenção nessa porção, logo de início, o amor que ele tinha para com seu irmão. Ele vai chegar ao ponto de dizer para o seu irmão que eu almejei você como fosse ver a face do próprio Deus, de tanto amor, de tanto respeito, né? E ele estava com a primogenitura sobre a vida dele, estava agora todo estruturado, estava retornando, né, rico, entre aspas, estava pautado, né, na palavra do Senhor, porque ele volta, cumprindo com todo um propósito, né, e no entanto, ele não deixa de se preocupar com a coisa mais importante, o amor para com o seu irmão. Amém? Quem crê, diga amém. Então, por isso que aqui ele foi provado, eu não vou ler aqui todo o texto, que o tempo é curto, nós entramos aqui com um assunto muito importante, todo assunto aqui é importante, mas toda essa abundância que ele adquire não foi de qualquer jeito, ele foi muito provado. Mudaram o salário dele 10 vezes, a gente sabe disso, todos já conhecem essa história, né? E teve que prestar conta com cada ovelha que se perdia, que roubavam, ele
tinha que prestar conta. E pagou um alto preço. E numa discussão com Labão, presta atenção aqui, que ele vai dizer assim, olha, tem um momento que ele começa a discutir, quando ele foge da casa de Labão com as suas filhas, e Labão vai atrás dele, e chega uma hora que eles começam a discutir, e é onde ele começa a exortar Labão, e ele diz, olha, se Deus não fosse comigo, você teria me mandado embora sem nada. Está entendendo, irmãos? Sem nada. Mas dentro de um contexto, você vai entender ali que ele estava continuamente em oração e intercessão. Ele tinha, abre lá no capítulo 28, vocês vão ver que ele sai com Abraão, uma bênção sobre a vida dele. Aqui, num versículo, na porção anterior. Mas eu queria deixar aqui no capítulo 31, quando a gente vai ver que Jacó era um homem definido, tinha uma fé definida, não havia dúvida. Não era vacilante. Irmãos, quando eu vinha para cá, o Senhor me deu uma palavra pela madrugada, a gente vai ler na hora certa, né? Mas eu já vou me antecipar aqui. Eu falei, Senhor, me dê uma palavra para que eu possa desfrutar ali com os meus irmãos. Sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Por isso que quando a pastora começou a entrar aqui com a exortação, eu lembrei, o próprio Espírito, né? O Senhor me deu ali 2 Pedro, capítulo 1. Vai chegar um momento que fala assim, olha, que você faça de uma realidade a sua chamada e a sua escolha. A sua chamada e a sua escolha. Que você mantenha uma certeza. Em algumas versões está assim. Exatamente. Vamos ler lá então? Vamos lá, porque eu montei toda uma estrutura aqui, mas vamos seguir o que o Espírito está mudando. 2 Pedro, presta atenção aqui, muito importante, quando orei pela madrugada e roguei ao Eterno, Eterno, nos conceda uma palavra para que a gente possa estar disputando com os nossos irmãos. Então ele nos deu lá em 2 Pedro, capítulo 1, eu vou ser o último lá, porque a gente fala e deixa de estar buscando, né? Amém? Quem está feliz, diga amém. Amém. Então alegra-te, porque o reino é assim mesmo, né? É muito trabalho, é muita luta. Disseram que o pastor está magrinho. Eu não fiquei com raiva, não, tá, eu quero só deixar aqui claro que eu não estou preocupado com a minha estética, não. Está magrinho, mas de muito sofrimento mesmo. E muita luta. Olha lá. Mas Paulo diz, se o Eterno é por nós, quem será contra nós? Ninguém ousa ser contra nós. Né? Olha lá. Então, lá no versículo 5, a minha versão está um pouquinho assim diferente que a versão de vocês, mas não foge do sentido. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por essa mesma razão, empenhe-se para acrescentar a bondade à fé. A fé aqui você sabe o que é? Emuná, não é fé pautada numa crença. Eu creio em Deus. Não. A fé é uma adesão, confiança e fidelidade e compromisso. Aqui não é aquela fé que a gente aprende na igreja moderna hoje. Né? Eu tenho fé em Deus. Né? Todo mundo tem fé em Deus. Né? Sim, é isso. Não vai cair, pastor. É isso mesmo. Então aqui, olha cá, ainda no 5. Conhecimento à bondade, autocontrole ao conhecimento, perseverança ao autocontrole, piedade à perseverança, afeição fraternal à piedade e amor à afeição fraternal. Ora, olha para cá. Sem isso nós não vamos conseguir. Sem desenvolver esse amor, o qual Jacob tinha, domínio próprio, conhecimento, sabedoria. Provérbio 2 diz, filho meu, puxe conhecimento e sabedoria. Irmãos, quando a gente fala assim, não é preciso você ser cursado em teologia, não, tá? Eu prego isso lá muito. Não. Isso independe de faculdade, muito pelo contrário. Faculdade. Nós temos encontrado muita gente no Rio de Janeiro entrando em conflito pela internet, conflito intelectual, pastora. Brigando, disputa, irmãos, mas pouquíssima prática. Peguei lá uns dois lá na congregação, que eu descobri que estavam com essa... Não lá da nossa igreja.
mas que vive pela internet e foi lá pegar conosco um aconselhamento, eu já sabendo disso. Então, presta atenção, batalha não, é conflito não, é disputa de intelecto, cada um quer saber mais que o outro. Irmãos, isso é uma loucura, mas o mais importante não existe nessas vidas, que é a prática. Colocar a prática. Romanos 10, 1, Paulo fala sobre isso. Vocês são zelosos na Torá, vocês estudam a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas vocês não conhecem, não entendem a forma que Deus faz o homem se tornar justo, vocês não conhecem isso. Não entendem isso. Isso não vem de faculdade. Não estou desprezando aqui quem faz, muito pelo contrário. A Bíblia, ela exorta que a gente deve estudar. Provérbio 3, todas as escrituras falam que a gente deve buscar. Mas esse conhecimento é um conhecimento espiritual. Isso não vem do próprio homem. Tem todo conhecimento, mesmo assim não consegue exaltar. Não consegue, porque é algo humano, físico. É dele mesmo isso. Presta atenção. Por isso que os dons espirituais é de suma importância. Os dons espirituais é de suma importância. Operar entre nós, né, Urua, Hakodesh, com os dons espirituais. Porque é o Eterno que fala. É Ele que faz. Então, Provérbio 2 diz assim, filho meu, busque o conhecimento e o discernimento. E a sabedoria. Porque ela vai te livrar do homem iníquo, do homem ruim, da mulher má, da mulher fala mansa. Tem algumas versões que está assim, mulher fala mansa. Sabe quem é a mulher fala mansa? Eu vou dizer aqui claramente, a mulher fala mansa, ela é a igreja moderna. Entende? Ela tem uma mensagem bem mansa. Ela não exige das pessoas responsabilidade para com ela mesma e para com o local onde ela habita, que nós lemos aqui no profeta. Não há essa chamada para com a responsabilidade. Mulher de fala mansa, eu posso falar, a gente está na internet? Tá, então, posso, né? Quem assistiu o Fantástico? Quando o Papa fez uma declaração no Fantástico, uma entrevista. Mulher fala mansa, presta atenção, é uma mulher. Fala mansa. Grifa aí. É isso. Eu nunca gostei daquelas mensagens assim meia mel, né? Você quer mel? O povo gosta dessas mensagens. As mensagens que me ajudou muito, irmãos, foi homens que me exortaram, me repreenderam, foram sinceros comigo, puxaram a minha orelha, verdadeiros. E como nós vamos ler aqui, a tua chamada e a tua escolha tem que ser uma realidade. Assim foi com Jacó, assim foi com Abraão, foi com muitos. A tua escolha, nós vamos ler, pastor, isso. A tua chamada e a tua escolha deve ser uma certeza. Isso é muito sério, irmãos. Porque, veja bem, a mulher de fala mansa chegou no Fantástico, eu quase não assisto TV, eu gosto às vezes um pouco do Fantástico, eu pego ali algumas matérias e tal, e esse dia eu tive essa infelicidade de deparar com aquele que chamo de Pai, Pai Santo, né? O grande Pai, o grande Padre, né? Da Igreja Universal, do mundo, que está lá na Torre de Babel, surgiu de lá essa ideia. Mas presta atenção, fizeram uma pergunta a ele, grande Padre, Santo Padre, qual é a palavra que o Senhor tem para o Brasil? Não só para os católicos, mas para todo mundo. Eu não esqueci desse detalhe. Ele disse, não importa a crença que você tem, importa que nós devemos amar uns aos outros. Olha, irmãos, linda isso. Como não importa a crença que eu tenho, se o chamar em Israel, fizeram uma pergunta a Yeshua, né? Yeshua, qual é dos principais dos mandamentos? E Yeshua disse, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem crê, diga amém. A gente podia discorrer aqui as escrituras para exortar, para repreender essas ideias que não importa a crença que você tem. Importa sim. A Torá diz que importa. Importa, por isso a importância de saber qual é a raiz do meu ensino e qual é a minha origem. Né? Eu não sou um judeu, mas eu tenho uma alma judia. E agora?
Sim, sim, sim. Vamos lá. Se alguém quiser que eu puxe a minha identidade, pastor. Eu estou aqui brasileiro. Sim, mas a alma isso ninguém pode tirar. Está na minha alma. Né? Então, todos que são enxertados ali em Romanos 11, passam a ser uma alma judia. Não tem como você querer desprezar essa ideia bíblica. Amém? Mas vamos lá. Mulher fala mansa, diz isso. Não importa a doutrina que você está, mas importa que Deus é um. Não importa a doutrina que você está, que você segue, que você serve. O importante é que Deus é um. Isso é uma ideia totalmente fora, totalmente contra as Escrituras. Mas olha aqui em Pedro, capítulo 2, versículo ainda. Vamos pegar aqui o versículo 9. De fato, se alguém não as possui, está cego. Tem visão. Não, vamos pegar o 7 ainda. A afeição fraternal, a piedade, o amor e a afeição fraternal. Porque se tiverem essas qualidades em abundância, elas impedirão vocês de serem improdutivos. Improdutivos no pleno conhecimento de Yeshua. Isso, veja bem, se eu não tiver um amor de Jacó, de Abraão, de Isaac, se eu não tiver essa mesma visão que nós acabamos de examinar na Torá, ele mesmo com toda a sua riqueza, a sua abundância, mas ele se preocupou com a coisa mais importante, em reconciliar com o seu irmão. O amor para com o seu irmão ali era a coisa mais importante para Jacó. Não era aquela abundância toda que ele adquiriu, nada disso. A igreja moderna, ela inverte isso. A vida de uma pessoa não consiste na abundância que ela possui. Pode esquecer isso, irmãos. Isso é Bíblia, é Torá, é todo Taná. A vida de uma pessoa não consiste, não posso medir a vida de um irmão porque ele tem um carrão. Não posso medir a vida dele, espiritualmente falando, porque ele tem 2, 3 casas. Isso não existe, muito pelo contrário. Isso diz, muito pelo contrário. Eu vou medir esse irmão, essa irmã, se de fato ele possui uma vida espiritual, ou seja, se da boca dele saem palavras vivas, se ele tem uma mente ampla, uma mente voltada para o reino, e um coração dotado de amor, né? E dele saem palavras vivas, como Yeshua ensina ali no livro de João 7, 37 e 38, ele diz, se vocês creem em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu... Aí sim, eu digo, você é um homem de Adonai. Da sua boca sai palavra viva, palavra convicta, certeza, palavra que me traz ânimo. Então, olha aqui. Então, eu vou lá. Se eu não tiver isso em abundância, não vou conseguir produzir. Não vou conseguir. Eu vou ficar improdutivo se não houver essas características na minha vida. Ele é cego, se torna cego. Por isso tem muita gente dentro das igrejas sem certeza da vida eterna. Por que certeza da vida? Você tem certeza da tua vida eterna? Se eu não tiver, então eu estou perdido. E Moisés disse, olha, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Moisés tinha certeza, tinha convicção que ele era eterno. Paulo faz a mesma coisa quando vai fazer algumas recomendações. Alguns irmãos estão com seus livros escritos no livro da vida. Mas tem muita gente que não tem essa certeza, porque estão cegos. Não tem, de fato, a vida em si. Mas olha aqui o versículo 9. De fato, se alguém não as possui, está cego, tem a visão tão curta ao ponto de esquecer que seus pecados anteriores foram purificados, ou seja, uma vez foi convertido, mas como não deu a atenção devida àquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida, começa a perder a sensibilidade, começa a fazer coisas terríveis, né? Porque perde, né? Começa a perder que começa a esquecer que seus pecados foram purificados, perdoados. Exatamente, começa a perder os seus sentidos. Aí começa a fazer coisas terríveis que nele mesmo não acredita. Às vezes faz coisas que mesmo eu fiz isso. Mas olha aqui o versículo 10. Portanto, irmãos, tente ao máximo transformar. É aqui que o Eterno nos concedeu.
Portanto, irmãos, tente ao máximo, ou seja, trabalhe, se esforce. Irmãos, igreja não vai te ensinar isso. Reino sim, mas igreja não. Fizeram uma pergunta a Yeshua, muitos serão salvos. E Yeshua disse, esforça-te para entrar pela porta estreita. Porque muitos vigiam. Muitos tentarão, mas não entrarão. Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 14, 22, ele diz assim, é com muita luta e muito trabalho que se entra no reino. E isso Paulo havia levado uma surra, né? Paulo tinha levado umas pancadas feias e tinha sido tirado da cidade quase como morto. Depois volta para animar os discípulos. Que coisa, né? Então, isso que é visão. Isso que é certeza da chamada e certeza da sua aceitação, da sua escolha. Porque o Eterno chama. Quem escolhe é você. Irmãos, isso é bíblico. Ezequiel 34, o Eterno diz, eu mesmo buscaria minhas ovelhas dos quatro cantos da terra, assim que diz lá, e levantarei um pastor, e esse pastor estará alimentando, sustentando as minhas ovelhas nos montes santos de Sião. Mas há uma chamada, e Yeshua fala a mesma coisa lá em João 4. O Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Então, Ele fala, né, que vai separar ovelhas e ovelhas. Né? Ovelhas ou ovelhas. Mas há uma chamada, mas também há uma escolha. Quando o Senhor nos chama, aí depende de mim em querer escolher ou não. Né? Eu creio que isso aí está dentro do contexto da Torá, porque, na verdade, Abraão ele recebeu uma chamada, ele não foi forçado. Escolheu muito bem e exerceu muito bem. Amém? E Jacob também recebeu uma chamada, apesar que aí também no contexto, né, o Senhor já tinha um propósito com ele, já no ventre de Raquel, né, de Rebeca, mas também teve que escolher, teve que passar 14 anos na tenda, que ele era homem de tenda, e segundo diz a tradição, ele passou 14 anos na tenda vivendo, sendo instruído por Sem. Sem viveu 600 anos. Então, quando Abraão nasceu, ele estava com 420 anos. Então, Sem viveu mais tempo. E segundo diz a tradição que Jacó viveu em tenda e aprendeu com Sem e com Hebe. Teve a sua escolha. E depois ele sai para poder passar mais 21 anos. Isso, forçado. Foram 34 anos. Por isso que ele vai depois ficar preocupado se é aquilo que ele estava passando agora aqui, é pena que o tempo é curto, ele vai ficar ali preocupado achando que aquilo era uma punição. Porque ele havia passado 34 anos longe dos seus pais. 34 anos. 14 anos, entenda, estudando, e mais 20 anos na casa de Labão. Preste atenção que isso é muito importante, porque a igreja moderna trata Jacó como um malandro, como enganador. Irmão, preste atenção quando a Bíblia diz aí e que Jacó viveu em tenda, ou seja, ele viveu em tenda aí está no contexto de viveu na casa de estudo, preocupado com os propósitos de Elohim. E quem está preocupado com os propósitos de Elohim nessa manhã, diga amém. Amém. Essa preocupação ela tem que ser verdadeira, meus irmãos. Presta atenção, que aqui ele fala assim no 10. Portanto, irmãos, tentem ao máximo transformar o chamado e a escolha de vocês em uma certeza. Em uma certeza. Se esforce. Amém. Por isso que ontem o Eterno disse, olha, acorda. Quando ele nos despertou ontem à tarde, ele disse assim, olha, zele pela cidade. E como é que isso vai acontecer, irmãos? Irmãos, preste atenção, eu vou tomar aqui uma liberdade, pastora. Eu tive lá e me maravilhei com a construção. Porque, preste atenção, sem esse amor, existe uma profecia bíblica que Paulo fala isso. A igreja moderna não conhece, porque não está ligada com Israel, não está enxertada, não se preocupa com os propósitos espirituais. Existe uma profecia que vocês sabem que lá no livro de Deuteronômio 18, Adonai fala com Moisés que levantaria uma nação que iria provocar ciúme em Israel. Sim ou não?
Paulo repete e ressalta isso. Parece que é em Romanos 10. Ressalta isso. Presta atenção como isso vai se dar. Quando eu estava ali, contemplando aquela obra, me alegrando, né? Não está pronta, mas já pelos olhos, e eu quero fazer parte dessa vigilância aí, tá, pastor? Se a senhora puder me botar na escala, de tanto serviço à noite, 2 horas para mim vai ser fácil. Presta atenção, irmãos. Então, presta atenção aqui, que haverá essa provocação. Eu creio que essa nação insensata, ela não foi levantada ainda por toda, assim como uma nação que não está ligada. Estávamos discutindo há pouco tempo com um judeu ortodoxo, entre aspas, ele disse que essa nação já existe, uma nação dessa. Essa nação não existe ainda. Ela é espiritual. Ela é espiritual. Preste atenção aqui, irmãos, que aquela construção, naquela posição ali, é para provocar ciúmes em muita gente. Já está provocando. Não. A gente sofre a mesma coisa lá, pastor. A mesma coisa lá no Rio, a gente sofre a mesma coisa. Vai provocar ciúmes. Foi posto ali no centro, exatamente para atrair os descendentes de Abraão. Para cumprir aquilo que Jacó sai agora. Sim. Prepare, sim. Então, presta atenção, mas isso vai se dar com o quê, irmãos? Isso não vai se dar de qualquer jeito. Isso vai se dar com muito amor. Muito amor. Demonstrando, revelando um amor para com Israel. Nós não vamos provocar esse ciúme só porque nós usamos um kippá e um talite. Eu prego isso lá no Rio, e às vezes a gente prega. Nós não vamos provocar esse ciúme só porque eu uso um talite. É mandamento. Não só porque eu uso uma kippá, porque não é mandamento, mas está pautado numa ideia bíblica. Mas essa provocação não vai se dar porque eu guardo o sábado só apenas. Presta atenção que quando Eliezer vai buscar Rebeca para Isaac, e ele vai orar ao Eterno, você já conhece essa passagem, e ele faz ali, ele fala com o Eterno vai fazer exatamente como ele havia pedido. E quando ele encontra com Rivka, e Rivka começa a tratá-lo de uma forma maravilhosa, né, as virtudes estavam, né, sobre ela, expressando ali uma moça bondosa, ele vai encontrar as mesmas qualidades que o seu senhor tinha, a Abraão. Mas presta atenção, a ordem de Abraão é aquela que você encontrar guardando o Shabat, essa você vai trazer. A princípio, aquela que você encontrar guardando as festas do Senhor, essa você vai trazer. Não foi essas qualidades que a princípio ali Eliezer foi buscar. Foi buscar uma moça cheia de virtudes, cheia de amor, a princípio. Depois vamos pensar em guardar o Shabat. Depois nós vamos pensar em guardar as festas. Vai guardar com certeza, né? Certeza. Preste atenção, irmãos, que ele vai trazer uma moça para o seu senhor Isaac, uma moça dotada de virtudes, em princípio. É isso que nós precisamos. Essa provocação, toda essa estrutura, eu digo isso com toda a certeza, pastor, que eu já conheço a congregação, sei que vocês trabalham com consagração, vocês trabalham com intercessão, e eu sei, irmãos, o reino ele é movido por intercessão. Então, presta atenção que, a princípio, não vai ser porque eu só guardo sábado. Porque eu só compro de festas. Né? Mas, por isso que Isaías 58, o Eterno exorta lá o povo, né? Vocês reclamam porque eu não ouço a voz de vocês. Porque vocês jejuam, se consagram e eu não ouço a voz de vocês. Porque vocês se consagram e jejuam para falar mal um dos outros. Não é assim que fala lá em Isaías 58? Vocês criticam uns aos outros? Como é que eu vou ouvir a voz de vocês? E muitas vezes a congregação não se desenvolve e não dá um passo, além do que o Senhor espera que ela dê, que cresça e avance, porque há muitas críticas um para com os outros. A falta de amor é muito grande. E Jacob vai voltar, irmãos, da casa de Labão, né? E todo estruturado, cheio de bênção, todo rico, entre aspas, mas se preocupando com a coisa mais importante, o amor para com Esaú. Dá para entender aí? Então, para isso acontecer, toda essa estrutura, todo esse mover do Espírito, né? Para a congregação, eu preciso ter a certeza da minha escolha. Amém.
Quem está me escolhendo? Quem está me chamando? Irmãos, é muito maravilhoso você servir o Eterno. Não uma igreja, mas o reino. O reino é diferente. O reino você acorda pela madrugada, você começa a chorar, você começa a orar. Você acorda pela manhã, já abre a janela, já acorda falando com o Eterno. Ele diz, bom dia, filho. Eu digo, bom dia, Adonai. Se você abrir aí no livro de Daniel, capítulo 10, a gente não vai ler que o tempo é curto, mas eu vou só pegar só alguns minutos, pastora. Preste atenção. Vamos ler lá então? Daniel. Tá, então vamos ler. Hoje é até meia-noite. Amém? À meia-noite. A gente para. Irmãos, eu trouxe aqui uma estrutura, mas sempre acontece isso. Eu chego aqui, o Eterno muda tudo. Porque aqui tem toda uma estrutura. Essa porção ela é vasta, ela é abençoadíssima. Vai ver aí a nossa amada, eu posso falar assim, Diná, não, Diná, né? Diná, a sua insensatez provocando toda uma confusão para com a sua família. A gente vai ver aí todos os princípios, mas o Eterno sempre muda, né, o curso. Mas aqui, profeta Daniel. Mas antes disso, grava aí, marca aí. Ó, acabou já o meu tempo. Tá pitando ali. Então, grava aí. Rogério, né, Rogério? Rogério armou isso para o pastor Isaac, né? Eu não sabia disso. Né? Eu brinco com o Rogério. Quando eu ligo para cá, irmãos, para o Rogério, eu falo assim, Rogério, olha, o seu cabelo pode ter mudado, mas a voz continua a mesma. Essa voz bonita que ele tem, né? Rogério, o seu cabelo pode ter caído, não sei como é que está aí, mas a voz continua a mesma. A voz grossa. Eu vou roubar esse menino lá para a nossa congregação, pastora. Alguns aqui, né, que tem a voz, alguns não, todos, né, tem a voz bonita. E eu com minha voz problemática. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Olha lá. Então, vamos, mas antes disso eu queria fechar aqui Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Olha aqui, veja bem, o Eterno diz, portanto, irmãos, tente ao máximo transformar o chamado e a escolha de vocês em uma certeza. Aí depois, vai andando aí num capítulo ainda 10. Porque se continuarem a fazê-lo, nunca tropeçarão. Vocês nunca vão tropeçar se vocês de fato tiverem certeza do chamado de vocês e da escolha que vocês fizeram. Porque não vai haver laço. Não vai haver laço. Você está coberto, revestido. Né? Olha lá, o 11. Dessa forma, vocês serão supridos generosamente com tudo que necessitam para entrar no reino eterno de nosso Senhor e Libertador Yeshua, o Messias, Machia. O 12. Aqui que vem a exortação também. Por isso, sempre terei o cuidado. Olha o que Pedro diz. Sempre terei o cuidado. Às vezes a pastora Sandra aqui exorta, lá no Rio também a gente exorta, tem gente lá, tem gente que não gosta muito não. Mas só, no judaísmo, a coisa é repetitiva, né? Para que entre no coração. Né? Todo dia a mesma leitura. Leitura. Depois você está falando sem ler. Isso. Vamos lá. O 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhe estas coisas, se bem que vocês já sabem, vocês já estão cientes, já têm o conhecimento. Irmãos, preste atenção que a gente vai para outra passagem. Sim. Amém. Você já tem essa mensagem, o Eterno nos concedeu numa madrugada, antes de a gente vir para cá, numa semana antes, né? E nós pedimos essa passagem. Veja, vocês já sabem, já têm ideia. Vocês já têm noção. Vocês já possuem o conhecimento. Agora, muitos querem só o conhecimento, mas não querem a prática. Nós encontramos muita gente assim, pastor, lá no Rio. Eles saem discutindo com os outros, conflitando uns com os outros, e querem saber mais que os outros. Irmãos, ninguém quer ir para um hospital trocar uma fralda de um idoso, de uma idosa. Ninguém quer fazer uma visita a um hospital. Ninguém quer fazer uma visita a uma casa. Ninguém quer fazer um socorro. Ninguém quer se submeter às práticas. Amém, amém, amém. Isso é muito sério, irmãos.
Isso é reino. Olha, eu costumo dizer que igreja, eu não gosto do nome igreja. Não gosto de igreja. Não gosto de eclésia, eu não gosto de igreja. Internet, olha, entenda isso. Pessoal que está na internet, é um termo que eu uso, eu não gosto de igreja no sentido de que propósitos humanos. Propósito humano, pautado numa visão humana. Né? A igreja tem que crescer. O meu ministério tem que crescer, esquece isso. Quem tem que crescer é o reino de Adonai no mundo. Lembra lá em Números 11? Acho que é 11, 14. Eu estou com uma mente um pouco assim, cansada. Mas quando ali os 12 espias desceram, 10 espias desceram de fama na terra, lembra disso? Quem lembra disso? Então, aí o Eterno ficou muito irado com o povo. O Eterno disse, assim como eu vivo, é assim que como eu hei de encher a terra da minha glória, vocês não entrarão na terra prometida. Então, o Eterno disse, mas eu só fiz questão de trazer essa passagem. Veja a colocação, em algumas versões está um pouco diferente, mas veja a colocação. Assim como eu vivo, assim como eu hei de encher a terra da minha glória. O meu nome não é o nome de uma igreja. Não é o meu ministério que tem que crescer. Entenda isso, no termo da palavra. Não é o meu ministério que tem que crescer. Não é isso. Não é a minha igreja que tem que crescer. É o reino. O nome de Adonai tem que ser expandido na face da terra. A Vila Crente precisa conhecer o Eterno, porque não conhece. E eu defendo essa tese bíblica, eu digo até pelo Espírito, que muitos conhecem Jesus, mas não conhecem o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não conhecem. Lá no livro de João 17, Yeshua diz, Pai, eu ensinei o teu nome a eles. E hei de ensinar mais. João diz, e Yeshua nos ensinou que o Eterno é luz. E aí? Entende? Então, presta atenção aqui, de que vocês já sabem. Eu não vou cessar de exortar, pastor, eu não vou cessar de exortar, porque nós amamos todas essas pessoas. Amamos todos vocês, porque se não houver uma consagração, se não houver um sacrifício, se não houver uma visão voltada para o reino, irmãos, que exige compromisso, pode esquecer. Pode esquecer. Eu faço parte de uma igreja, apenas. Eu faço parte de uma doutrina de uma igreja. Não faço parte do reino. Que o reino exige que eu reconheça de fato e que tenha certeza da minha chamada. E Jacob teve certeza. Abraão teve certeza, os discípulos tiveram certeza, pagaram altíssimo preço, mas mantiveram ali a fé, confiança. E veja bem, e da minha chamada, e da minha escolha. Eu escolhi e fiz uma boa escolha. Amém. É doloroso, tenho que me abster de tantas coisas, mas é muito bom, irmãos. Porque quem nunca esteve na sua casa, ou no seu carro andando pela estrada, e de repente as lágrimas começam a rolar dos seus olhos, de tanta alegria do Espírito. Você começa a louvar, cantar, louvar o Eterno. Viu uma alegria que não tem mundo que te conceda essa alegria. Não tem dinheiro que pague essa lágrima que rola, essa alegria, essa certeza, irmão. Não existe. Às vezes a gente está no carro, né, a minha esposa me chama às vezes de doido, de louco. Porque estou no carro, começo a bater no carro, me alegrar e começo a me empolgar muito, e ceder um pouco, né? Mas é uma alegria muito grande. Você está no ônibus, você está andando, você lembra de uma passagem bíblica, o Espírito ele te desperta ali naquela hora, te dá uma mensagem, você começa a chorar. Mas é uma alegria diferente, não é uma alegria mecânica que muitas vezes exige você estar um dia todo em frente de um computador ou de uma televisão buscando aquela alegria mecânica que não satisfaz nunca. Mas a alegria espiritual que vem do alto, ela é diferente. Aí Yeshua ensina no livro de João 14, 27, diz, a alegria que eu vos dou não é a alegria que o mundo vos dá. Ela é diferente. Ela é muito diferente. Ela cria dentro de nós uma força, uma convicção. É isso que nos faz acordar todo dia cedo para ir para a congregação. É esse impulsionar em nossas almas que faz, pastor, a gente, essa força, essa alegria que a gente sabe que vem do próprio Espírito, ele vem. Então, mas vocês já tomaram o conhecimento. Abre lá em Miqueias capítulo 8. Miqueias 8, depois a gente vai ler lá
o Daniel, né? O Daniel. Amém. Miqueias, capítulo 8. Miqueias. Rapidamente. Também ali Israel passando por um período de decadência espiritual. Miqueias 8. 7? Ah, tá, não. É, tem até 7, mas não é Miqueias, não. Tá, mas não é Miqueias. Irmãos, de Miqueias. Eu falei Miqueias? É Miqueias mesmo, 6. Miqueias 6, é. Eu troco às vezes. Miqueias 6, o Senhor vai exortar Israel aqui, e veja bem que esse texto aqui com 5, todo o contexto aqui exorta sobre aqueles que vendiam, cobravam para ensinar, e todo um contexto aqui que Israel estava totalmente fora dos propósitos de Adonai. Mas o versículo 8 diz assim, de capítulo 6. Vamos pegar aqui o 7. Verso 7 de Miqueias 6. Acharam? Todos acharam? Diga amém. Então, olha lá. Adonai se agrada com milhares de carneiros e com 10.000 rios de azeite de oliva. Presta, olha para cá. Ele se agrada disso a princípio? Não se agrada disso. Olha aqui, o versículo ainda é 7. Poderia eu dar o meu primogênito como um pagamento por minhas transgressões, o fruto de meu corpo pelo pecado de minha alma? Não tem como. Olha aqui, você pode fazer jejum todo dia para tentar alcançar a graça de Deus. Presta atenção aqui, é muito importante. Você pode fazer jejum todos os dias, ou vir para a consagração todos os dias, tentando alcançar a graça de Deus. Mas se isso não vier do coração, pode esquecer. Se isso não vier da alma ou do interior, pode esquecer. Pode esquecer. Mas aqui no versículo 8, diz assim, ser humano, você já foi informado do que é bom, do que Adonai exige de você. Apenas haja com justiça, que ame a graça e que ande em pureza para com seu Deus. Ser humano, você já foi informado do que é bom. Não é assim que diz? Você já foi, isso está em consonância lá com Pedro. Olha, eu não cesso eu não cesso de informar vocês, e vocês já foram informados. Vocês já têm o conhecimento. Irmãos, isso é sério. Olha, deixa eu frisar só uma coisa rapidamente. Eu nunca vi alguém que tenha tido um encontro com Yeshua, com a visão que eu digo, a visão de reino, retorno, Teshuvá. Nunca vi alguém que tenha se desviado e que tenha vivido normalmente depois disso. Já vi gente pagando altíssimo preço. A pastora Sandra sabe disso. Altíssimo preço. Lá no Rio, eu tenho gente que, liderança que andou conosco, e que hoje não encontra o caminho mais. Perderam totalmente a visão, a sensibilidade, a direção. Cegueira que está lá, que nós lemos. Nunca vi. E outra coisa que eu vou passar aqui, irmãos, que eu creio que é pelo próprio Espírito. Nunca vi. Quem tem de fato encontro com a visão, não retorna mais para Roma. Não volta mais para Roma. Ele pode até voltar, mas não vai ficar lá. Ele não consegue ficar lá. Ele sai, começa a rodar, e dali está perdendo já a própria salvação. Porque a visão é algo muito sério. Por isso que o Espírito, nesta manhã, diz, olha, ser humano, olha, você já foi informado o que é bom, o que é justiça, o que é bom. Olha, simplesmente pratica a justiça e ande com um coração puro para com o seu. Pratique a justiça. O que é a justiça? O nosso irmão Robertinho aqui, mas não vai me empreender não, né, Robertinho? Sabe muito bem o que é justiça, mas eu vou trazer aqui uma definição assim rápida. Justiça justiça é você dar aquilo que a pessoa ela tem direito, por direito. Não é assim, Robertinho?
é aquilo que o próximo tem por direito. Então, eu queria fechar aqui esse estudo. Eu quero ser sincero com vocês. Eu trouxe toda uma estrutura para estudar com vocês, né? Umas passagens aqui que eu achei que seria importante, mas ficou no meu coração duas coisas. Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, que nós já lemos, e ficou a experiência que eu tive ontem de tarde. Zele pela sua cidade. Então, o que o Ruach HaKodesh está nos ensinando nesta tarde já, né? Zele pela sua cidade. Faça parte dessa vigilância, porque se a gente não fizer parte dessa vigilância, nós não vamos conseguir. Se não houver de fato esse amor, esse carinho, essa certeza da nossa chamada e da nossa escolha, nós não vamos conseguir. Irmãos, olha, eu queria só passar uma coisa para vocês. No Rio de Janeiro, nós estamos passando por uma luta muito grande, pastora. Muito grande. Fecharam todas aquelas ruas, de novo. Todas aquelas ruas, tráfico. Fecharam tudo. Vocês não têm ideia. E vocês não têm ideia como as pessoas vivem falando assim, sai de lá, deixa aquele lugar lá. Olha, você pode morar num lugar melhor. Você pode ter um lugar melhor. Ora, sai de lá, deixa aquele lugar. Não sei o quê, aquele povo não vai mudar. Olha, irmãos, nós saímos de casa até a congregação, às vezes eu vou andando, a gente sai pregando para cada um deles ali. E vai intercedendo. Mas nós mesmos, com a nossa visão espiritual, nós vamos percebendo a mudança, está havendo mudança. Eles não conseguem dominar, colocam lá os seus obstáculos, tentam, mas o Eterno não permite que eles estabeleçam os seus domínios. Por que isso? Intercessão. E não impede o povo de subir. Eu digo subir, que a gente mora quase perto do morro, né? Não impede o povo subir para adorar o Senhor. Não impede. Muito pelo contrário. As pessoas vão se tornando mais corajosas, mais ousadas espiritualmente falando. Então eu queria fechar aqui com essa passagem. Ser humano, você já foi informado do que é bom, do que Adonai exige de você. Não é isso? Apenas que haja com justiça e que ame a graça e que ande em pureza para com o seu Deus. Ou seja, seja sincero para com o seu Deus. Eu queria fazer uma oração, vamos ficar de pé. Né? Você vai ver aqui Jacó agindo com justiça, né? Nessa porção, você vai ver ele usando uma estratégia, você vai ver ele protegendo, dividindo, né, os bandos, né? Para que a descendência não se perdesse. Você vai ver aqui uma série de pontos importantes nessa porção. Mas foi isso que o Eterno nos preparou nesta tarde. Amém? Oremos. Eterno de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em nome de Yeshua, nós queremos te louvar, queremos te exaltar, queremos te engrandecer nesta tarde, Senhor, de Shabat. Estamos aqui com os nossos irmãos, nesse local que eu creio que o Senhor mesmo separou. Em nome de Yeshua, eu peço a Ti que o Senhor nos continue nos abençoando nesse Shabat, com alegria, com unção, Senhor, com visão e com ouvidos sensíveis à Tua palavra. Senhor, também quero pedir em favor ali da construção, que o Senhor continue abençoando a Tua serva. Aqui está o povo que todo dia pela manhã nós oramos em favor deles, pedindo para que o Senhor guarde, livre e abençoe, que o Senhor continue conduzindo esse povo com a Tua graça e com a Tua shalom, com a Tua paz. Senhor, também eu quero, Pai, entregar lá no Rio de Janeiro, ali, Pai, os nossos irmãos que ali ficaram, Senhor, aqueles que ficaram na frente de trabalho, imbuídos, Senhor Deus, de estar orientando, ensinando, guarda os nossos irmãos, ali de Nova Friburgo, Tecílio, com Célia, ali em Belém do Pará, a nossa irmã Priscila, com o Biratã, com a Ruth Helena, Ruth Maria, nos 4 cantos da terra, nós queremos entregar, Pai, a congregação, que nós sabemos que ela não está ligada nem com a política, nem com o comércio. Não está pautada nos interesses humanos, mas sim espirituais. Por isso, Pai, nós possamos nesta tarde raciocinar, pensar, Senhor, analisar, Senhor, e discernir de fato, Senhor Deus, a nossa escolha e o nosso chamado. Muito obrigado. Que o Teu nome, Senhor, seja louvado e bendito por cada família. Que as famílias saiam daqui com saúde física e com saúde espiritual. Que seja para a Tua honra e seja para a Tua glória. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém e amém.
Amém.